Gravação. Pronto. Estamos no modo de gravação, recebendo nossa convidada, a Ana Cecília Soares, que já é de casa, é Sim. amiga do Meio-Fio e já tem dado uma considerável contribuição em todo esse tempo do Meio-Fio, não só de agora, né, mas na história mesmo do Meio-Fio, né? A Cecília sempre está presente, né? Teve que se ausentar um pouco durante o período de doutorado, né? E É. a Cecília vive assim entre Fortaleza e Belo Horizonte, onde está fazendo mestrado, né? É cura... Doutorado. Desculpa, o doutorado. Mestrado que é aqui, o doutorado. É curadora, jornalista e editora da revista Reticências, né? Mestre em artes pelo programa de pós-graduação em artes do ICA, da UFC, e doutoranda pelo programa de pós-graduação em artes da EBA, UFMG. Atualmente dedica-se à produção de projetos curatoriais e editoriais. Isso assim, é um currículo bem resumido, Bem resumido. porque a Cecília está à frente aí de vários projetos, de várias curadorias, né? Tive o prazer, inclusive, de fazer parte de um dos projetos curatoriais da Cecília no Centro Cultural do BNB, de também pela reticências, né, da publicação do meu livro. E, atualmente, Cecília está em cartaz, né, no Centro Cultural do BNB, Isso. né, uma exposição com sua curadoria. A gente já poderia começar aí Pode ser. falando sobre essa curadoria, que, inclusive, tem muito a ver com o nosso tema de hoje, né? Sim, sim. Então, boa noite para todas, todos e todes. É um prazer estar aqui com vocês. Como o Herbert falou, o Meio-Fio tem uma proximidade já, conheço algumas pessoas que estão aqui na sala. E, enfim, fico muito feliz com o convite, agradeço ao Herbert, porque é sempre muito bom, sabe, oportunidades como essas, da gente estar podendo trocar ideias, né, experiências, e, ao mesmo tempo, também ampliar o nosso repertório poético e imagético, né? E ainda mais quando a gente traz para a discussão um tema que me é bastante caro, que é essa relação da arte, da mulher na arte, né? E quando o Herbert me pediu para falar sobre o lugar da mulher na arte contemporânea, assim, é meio que unir o útil ao agradável, além de ser uma questão que é fundamental que todos nós estejamos atentos, né, às discussões que vêm acontecendo nesse sentido. Como o Herbert falou, atualmente eu estou com uma curadoria que ela vai se encerrar amanhã. Quem não viu ainda tem até amanhã, que é o Tanto Quanto Escurecer, Acende os Vagalumes, que é uma exposição que está em cartaz no Centro Cultural Banco do Nordeste, que tem curadoria minha e da Jaqueline Medeiros. E essa exposição é interessante porque a gente trouxe um trabalho de artistas do acervo do BNB, de diferentes gerações, né? E vocês estão me ouvindo direitinho? Eu estou ouvindo um eco, mas Não sou eu, sou eu que estou com o microfone ligado. Foi bom. tá certo. Eu pensei que era o meu aqui, mas tudo bem. E aí a gente traz obras do acervo do CCBNB, assim como também a gente convidou 3 artistas para expor alguns trabalhos lá, que é a Cris Soares, que inclusive a Cris já participou do Meio-Fio, ela acho que foi da primeira geração, digamos assim, primeira leva do Meio-Fio, a Flávia Almeida, que é uma artista muito interessante, que eu venho acompanhando a Flávia também desde o Laboratório Reticências, né, de criação, de acompanhamento de artistas, e a Sabine Cavalcante, que é uma artista que ela já é bem conhecida aqui na cidade,
e que ela tem um trabalho maravilhoso, né, envolvendo as questões ambientais, ritualísticas também. Então, a Sabine, e ela está com uma série de trabalhos novos, a partir da imersão que ela tem feito num novo lugar onde ela está morando, que é em Pacuti, enfim. E são 3 trabalhos da Sabine, né? São 3 vídeos. Então, a exposição ela está toda estruturada, seguindo essa questão de trazer o trabalho dessas mulheres, né? Em relação em relação a temáticas, a exposição ela não se prende à temática do feminismo, né? Ela na verdade, ela traz temáticas diversas que fazem parte, que impulsiona, né, digamos assim, o trabalho, a pesquisa poética dessas mulheres, né? Então, são questões as mais diversas possíveis, né? Então, já assim, em relação à nossa fala, à nossa conversa, né, que eu acho melhor a gente Cecília, pensar como uma conversa. se eu só te Diga. perguntar, ixi, eu nem levantei a mão, deveria. Não, sem problema. Né? Só, não há, essa exposição, ela vai estar no YouTube, alguma coisa assim? Você sabe dizer, será que há a Sim. possibilidade de adiar essa exposição? Ela foi curta, num curto espaço, não? Foi. Na verdade, ela abriu no início de agosto, né? E aí ela vai ficar, parece, se eu não me engano. Não, vai ficar. A Jaqueline falou isso. Ela vai ter a exposição virtual, que a pessoa pode ver virtualmente no YouTube do CCBNB. Então, inclusive, já tem lá um vídeo que tem eu, a Jaqueline falando, as 3 artistas que foram convidadas, né? E aí vocês podem ter uma dimensão maior dessa curadoria. E já assim, de antemão para a nossa conversa, né, eu queria também pedir desculpas para vocês, porque eu selecionei aqui 8 artistas, né? Foi muito difícil fazer a seleção só de 8 artistas para mostrar o trabalho delas, porque são uma infinidade de trabalho, de pesquisas interessantíssimas, né? Então, eu também tenho e muita gente, obviamente, ficou de fora, mas assim, eu tenho a consciência de que em 40 minutos, e mesmo se tivesse mais tempo, é impossível dar conta da imensidão que é a produção dessas artistas, né? Mas eu procurei trazer, então, artistas de diferentes épocas, do século XVII, XVIII, até atuais, assim, né, para que a gente possa conversar um pouco sobre essas mulheres e sobre o trabalho delas, né. Eu tenho uma apresentação, tem como compartilhar aqui, não é, gente? Só para me... Pronto, tem uma setinha. apresentar agora, não é isso? Apresentar Deixa eu pegar. agora, aí você Tá. clica na tela, Tela inteira. Peraí. aí aparece partilhar embaixo, aí você clica em partilhar. Vocês já estão vendo alguma coisa? Ainda não. Compartilhar. Ainda não. Só um minuto. E agora? Estão vendo alguma coisa? Cecília, você clicou, quando você clica Tá. apresentar Já agora, entendi aqui, peraí. E agora, estão pronto, vendo? agora, sim, Está começando, né? isso, agora sim. Pronto. Então, acho que ficou um pouco grande aqui o zoom. Acho que pode até ampliar Será? Será que não vai sair? Pronto, qualquer coisa, se cortar, aí eu diminuo um pouquinho. Então, quando o Herbert me chamou para conversar sobre o lugar da mulher na arte contemporânea, né, me veio logo assim em mente um artigo escrito pela Linda Nostrum, que é uma historiadora da arte, nos anos 70, acho que foi em 73, aliás, foi em 73, cujo nome
desse artigo, vai partir de uma pergunta que eu acho que é muito interessante a gente poder trazer essa pergunta para discutir esse lugar da mulher na arte contemporânea, que é por que não houve, né? Opa, perdão, acho que eu pulei demais. Pronto. Por que não existiram grandes mulheres artistas na história, né? Então, essa é uma questão, digamos assim, pegadinha da Linda Noslin, né? E, ao mesmo tempo, é uma questão que ela vai reforçar uma afirmação bastante equivocada que se alastra por toda a história da arte, né? De que, de fato, nós não tivemos grandes artistas no mundo inteiro. E, ao mesmo tempo, essa pergunta, ela dissimula de que a mulher não é capaz de ser grande no que faz. Então, na verdade, a Linda Noslin, ela faz essa pergunta como uma ironia, né? Uma ironia aos que escreveram a história oficial, digamos, com muitas aspas, da arte, né? Porque, na verdade, portanto, o artigo dela vai mostrar que sempre existiram mulheres grandiosas, né? E excelentes nas artes, né? Tanto na arte como em diversas outras áreas. Mas o que está por trás dessa pergunta é entender em que contexto essas mulheres se encontravam, né? O que as impediam que demandas elas tinham naquele momento, né, em termos de tarefa mesmo, de trabalho, né, para dar de conta. E, enfim, há uma série de nuances, né, que a gente pode perceber nas entrelinhas dessa própria pergunta. Então, é claro que a gente sabe que essas mulheres, e hoje, ainda hoje, nós estamos inseridos numa tradição de uma sociedade patriarcal, né? E lá para o século XVII, século XVIII, né? Enfim, onde a situação, digamos, ainda era mais calamitosa, né? Essas mulheres elas sofriam pressões para elas se dedicar exclusivamente às atividades do lar, às atividades domésticas e à criação dos filhos, né? Todo o cuidado à família. Tem uma pesquisadora que ela é muito interessante, que é a Ana Paula Simeone, e ela vai falar que as mulheres artistas do século XIX, por exemplo, elas não eram respeitadas como profissionais, era vista como amadoras, era como se a dedicação delas com a arte era algo mais do nível do lazer, do entretenimento, de um hobby, do que de uma atividade profissional mesmo, né, de um trabalho. Então, a profissão esperada por dessas mulheres, né, estava resumida ao lar e aos cuidados com a família. Então, por isso que para a gente conversar sobre o lugar da arte, né, o lugar da mulher na arte contemporânea, é necessário a gente também olhar para esse passado, né, para ver como essas barreiras elas foram sendo diluídas, reconstruídas, né, porque hoje nós temos outras barreiras, né, mas ao mesmo tempo, como as mulheres elas foram conquistando seus espaços dentro dessa estrutura social, né? Então, assim, foram muitas artistas que existiram ao longo da história, mas devido exatamente a essa violência simbólica que elas sofreram, né, com a proibição, inclusive proibição de se matricularem nas academias de arte, né, nos cursos de arte, de cursarem determinadas disciplinas, né? Enfim, e a obrigação de sempre estar com essa relação, essa dedicação exclusiva ao lar, entre outras injustiças, mantém muitos nomes encobertos, né? Então, por isso que é importante a gente vincular essa pergunta da Linda Noslin a essa conversa que nós estamos tendo agora, né? Essa imersão no passado para compreendermos o presente. Bom, Cecília, diga. oi, eu só queria aproveitar que você colocou essa questão aí e essa problematização e que ela está daí porque a gente ter convidado você e trazer esse tema
em consonância com o projeto, o Cátedra Nômada, que é Onde Estão as Mulheres na Arte e na Cidade, né? Sim, Fricções entre arte, gênero, memória e cidade, né? Que é um projeto do Diversitas da USP, né? E o sim, meio-fio está tendo um acompanhamento, né? Nós estamos participando, os nossos projetos estão em consonância com esse projeto, é um diálogo com esse maravilha. projeto, né? E, Uhum. e ressaltando aqui a Lília Amaral, que tem sido uma madrinha, né, do meio-fio, e a gente sempre está trocando assim algumas ideias. Eu acho importante Ai, colocar maravilha. isso, porque esse é, inclusive, o que nos levou a convidar você Uhum. para trazer essa questão. E foi ótimo você começar com esta problematização, né? Sim, sim. Dentro da proposta desse projeto Cátedra Nômada. Tá? Sim, interessante. Inclusive, sabe, Herbert, se vocês quiserem, eu tenho disponível o PDF do artigo da Linda Nostrum, que foi um artigo que foi escrito em 73, mas que está super atual, né? Então, seria até bacana, de repente, uma leitura, né? Enfim, uma discussão mesmo entre o grupo sobre o artigo. Ele é muito bom. E é legal que ela é muito irônica também, né? Então, acho isso interessante também, traz esse outro elemento, né? Ótimo, seria bom porque aí eu também compartilho com os alunos de História, Ai, ótimo. da disciplina de História, da disciplina de Poéticas, com o meio-fio e com o meio-fio na Cátedra Nômada, né? A gente Massa, massa. alguns TCCs nós já tem surgido com certa frequência com esse tema e que tem vindo, assim, tem se tornado emergente, né? Ai, Emergente é massa. uma urgência, né? Total, né? Total. Algo- É importante isso. Outra coisa, assim, dando continuidade assim ao que a gente estava conversando, que ao mesmo tempo em que tiveram essas dificuldades, né, algumas mulheres elas conseguiram romper essa bolha, né, digamos assim. Embora muitas delas só muito recentemente, como é o caso da Artemisia Gentileschi, né, que é uma pintora romana, teve seu trabalho começou a ser resgatado, a ser reconhecido a partir da década de 70, né? Mas ela ainda é uma artista que a gente ainda está tendo acesso ao trabalho dela, né? Como vocês percebem, ela é uma artista do século XVI, né? E a Artemisia, ela tem ela é uma pintora. O pai dela era pintor também, né? Inclusive, ela aprendeu o ofício da pintura com o pai. Mas a Artemisia ela teve uma vida muito sofrida, não só questão profissional, por ser mulher, né? Mas também questões pessoais. E isso viria a influenciar, obviamente, a temática, inclusive, escolhida por ela para pintar seus quadros, né? Então, a Artemisia, ela foi bastante influenciada pelo naturalismo do Caravaggio, que aí a gente percebe nessa imagem que é Judite decapitando Holofernes, né, que é uma pintura que ela fez entre 1620 e 1621, que você percebe essa técnica, né, do claro do escuro, né, esse jogo de sombras também, essa questão de uma dramaticidade em cada uma dessas figuras que estão presentes, né? E a Artemisia ela foi a primeira mulher a ser aceita na Academia de Belas Artes de Florença, na Itália, né? A mesma em que estudou Michelangelo, né? E ela sofreu muito essa indiferença, a rejeição no mundo artístico por ser mulher.
E ela teve, inclusive, a humilhação, né, ter de engolir muitas vezes que a autoria dos quadros que ela fazia era atribuída ao pai dela e a outros artistas masculinos. Só para vocês terem uma ideia. E de como esse trabalho de resgate da história, né, enfim, tem sido importante também para identificar essa autoria, né, dessas pinturas, como a Judite decapitando Holofernes, que é um dos quadros mais famosos da Artemísia. Então, a situação da Artemísia vai piorar nesse sentido, assim, quando ela completa 18 anos, né? Ela foi estuprada por um outro pintor, que era amigo do pai dela, né? O Agostino Tassi. E a gente sabe que isso é uma questão muito delicada, né? Muito difícil, e que muitas mulheres, muitas vezes, não conseguem fazer a denúncia, o que aconteceu com a Artemísia, né? Por toda uma série de questões, ainda mais naquela época. Então, ela demorou um ano para ter coragem de denunciar o agressor, e essa demora fez com que a opinião pública se dividisse em relação a Artemísia, se ela realmente estava falando a verdade, ou se, como aconteceu, que concluíram que, na verdade, foi uma relação consensual e não um ato de violência. Mesmo assim, o Tassi ele foi condenado em 27 de novembro de 1612, né, a escolher entre uma sentença de 5 anos de trabalhos forçados ou a deixar Roma. E é claro que ele optou pelo exílio, né? Então, a Artemísia, ela usou esse drama da vida dela, né, essa grande dor, para se vingar, né? Alguns historiadores acreditam que ela usa a pintura como uma forma de expurgar, de se vingar de toda essa dor, de toda essa injustiça pela qual ela passou, né? E esse quadro, que é um dos mais famosos, ele vai mostrar que a Judite, a viúva Judite, baseado numa cena bíblica, a viúva Judite, ela, com a ajuda de uma serva, elas vão cortar a cabeça de um general que havia assediado a Judite, né? E essa passagem bíblica, inclusive, ela já havia sido levada às telas por vários outros pintores, né? Desde o Renascimento, e é, inclusive, considerada uma alegoria, um símbolo do triunfo feminino sobre os homens. Mas nas mãos da Artemísia, né, a cena, digamos assim, ela ganhou novos contornos, e muitos especialistas, né, como eu havia dito para vocês, eles vão interpretar isso como uma abordagem, como um desejo de vingança pela agressão sofrida pela artista, né? Gente, eu vou passando, mas aí qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer uma colocação assim, é só me interromper. Eu não estou vendo a mãozinha, porque eu estou vendo aqui a apresentação, mas aí é só falar, tá bom? Não tem problema nenhum. Então, vamos passar para a próxima artista. Opa. Ops. Calma. Pronto. Essa próxima artista é a Angelica Kauffmann, né? Angelica Kauffmann, que ela já é do século XVIII, né? E a Kauffmann, ela, assim como a Judite, o pai dela também era pintor, né? Era pintor, e ela aprendeu também um ofício com o pai. Mas ao contrário da Artemísia, né? Falei, foi Judite. Eu fiquei com a Judite na minha cabeça. Mas em relação à Artemísia, a Kauffmann, ela teve sim progresso na carreira dela como artista. Ela é uma pintora neoclássica suíça, né, que inclusive foi uma das fundadoras da Academia Real Inglesa, e ela teve uma carreira de sucesso entre Londres e Roma, né? Então, ela era uma menina prodígio, né? Antes dos 12 anos de idade, ela já pintava profissionalmente, para vocês terem uma ideia, né? O pai dela vivia viajando, e aí ele meio que ensinou o ofício para que ela atendesse também os clientes, né? Enquanto ele não estava em casa, né? Para atender, enfim, em Roma, né? No caso. E aí
perdão, na Suíça. E aí, desde pequena, ela foi assistente do pai, aprendeu muito rápido o ofício de pintar, e ela começou a se profissionalizar em retratos, em paisagens, como esse que vocês estão vendo aqui, que é a família do Conde Galway, é uma pintura de 1772, né? Opa, perdão, passei já para a próxima. E aí você vê também que é um trabalho super onde a técnica ela é bem explorada, né? A questão da dramaticidade, das dobraduras das roupas, a forma como as personagens elas são distribuídas no ambiente, né? Enfim. E aí a Kaufmann, inclusive, ela começou a ganhar destaque no mercado, né, de arte. A gente sabe que nessa época era muito baseado em encomendas, né? Inclusive a corte, né, fazia muitas encomendas a ela, então ela começou também a ganhar muito prestígio dentro da igreja, né? Começou a ser contratada por vários dignatários católicos italianos, né? Enfim. E ela foi bem próspera nesse sentido, né? Ao contrário da Artemisia. Bom, e aqui, eu acho que eu vou diminuir, gente, só um pouquinho, porque está cortando o trabalho. Pronto. E aqui é o trabalho da Regina Vater, que é uma artista carioca, né? A Regina, ela continua super ativa, inclusive, a gente colocou há pouco tempo na Reticências, no Instagram da Reticências, um fragmento de um vídeo da Regina Vater. Ela é uma pessoa super ativa nas redes sociais, então também é uma pessoa muito fácil de se conversar, enfim, né? E a Regina Vater, ela é uma artista multimídia, né, que ela vai inicialmente ela se dedica à pintura e ao desenho, mas a partir da década de 70, ela vai começar a desenvolver trabalhos em diferentes suportes, inclusive com vídeo, né? A Regina Vater, ela é uma das primeiras artistas, perdão, aqui no Brasil a trabalhar com vídeo, né? E vídeo, fotografias, ela também trabalha muito com livros de artista, poesia visual, né? Então, enfim. E uma de suas temáticas assim mais constantes é a reelaboração de elementos da cultura afro-brasileira e indígena, né? Questões ambientais, ecológicas, é algo também muito latente no trabalho da Regina Vater. Ela, inclusive, esteve aqui em Fortaleza com uma exposição no Dragão. Foi que... que ano, hein? E Você ela... lembra? Não lembro. Ela é maravilhosa, a Regina Vater. Não sei se era o Ricardo Rezende, que estava como diretor na época, ou se foi antes dele. E teve até uma oficina, porque era ela e também tinha uma outra. Ela tem um companheiro também Tem, que é artista. é artista e tal. Então, eles fizeram um workshop. Eu não sei se foi durante aquela Bienal que teve, eu não estou lembrado, mas eu me lembro bem da instalação dela. Era Sim. era bem sensorial, ervas, tinha plantas. Olha, interessantíssimo. E ela é assim, ela é uma pessoa que ela está sempre experimentando em diferentes suportes e que ela também não se prende só a uma temática, o trabalho dela, né? Esse, em especial, o Tina América, que foi de 1976, nesse daí eu resolvi escolher porque, não só pela questão estética, né, que a Regina apresenta, essas fotografias em 3x4, num álbum que ela vai colocar como se fosse um álbum de família, né? Mas também porque é um trabalho que traz essa construção do que é ser feminina, né? O ser feminino na época em que ela fez esse trabalho, nos anos 70, né? E aí, nesse trabalho, a Regina ela fez, inclusive, em parceria com uma amiga dela, uma fotógrafa, que é a Maria da Graça Lopes Rodrigues.
E nessa série de retratos, em preto e branco mesmo, a Regina ela se metamorfoseia, né, em diversas personagens femininas comuns, né, do dia a dia, né, a estudante, a dona de casa, a intelectual, enfim, a sensual. E aí ela disse, né, em depoimento, assim, pesquisando um pouco sobre esse trabalho dela, que durante toda uma tarde ela realizou, né, esse trabalho com esses diversos tipos femininos da época, e ela também fala que isso era um modo de compreensão dessa feminilidade do período, seus desejos, as ânsias, as neuroses e expectativas, né? E o Tim América, ele é bem sintomático de todas essas experiências sociais e geográficas, principalmente também quanto aos questionamentos pessoais da artista em relação à sua identidade como uma mulher latina, como mulher e latina, né, e artista também, a qual se tornou muito explícita após suas experiências viajando por vários países, né, como países da Europa, os Estados Unidos e outros países também da América Latina. Então, essas questões, elas permeiam especificamente esse trabalho Tina América, né? Bom, passando adiante, nós vamos nos deter agora uma artista que eu tenho uma grande admiração pela Regina José Galindo. Ela é uma artista da cidade da Guatemala, na Guatemala, né? Ela nasceu em 1974, e a Regina José Galindo, ela é uma artista fantástica, sabe? Cada trabalho dela, assim, os trabalhos dela são muito fortes, são trabalhos muito pesados, mas, ao mesmo tempo, são trabalhos super necessários, trabalhos políticos, enfim. Toda essa condição de opressão e hostilidade pela qual vivem as mulheres em todo o mundo, isso é uma discussão totalmente garantida dentro da pesquisa poética da Regina José Galindo. Ela é uma artista que ela trabalha muito com performance, né? Geralmente essas performances ela vai muito pela foto performance, ou então vai no vídeo mesmo, e outras vezes ela trabalha muito também com fotografias, né? A Regina José Galindo, ela tem um site, e nesse site dela é possível vocês terem acesso a diferentes trabalhos de diferentes épocas dela, assim, né? Então, é um artista que vale muito a pena a gente se deter com bastante calma e mergulhar dentro desse processo dela. Inclusive, a gente vai lançar aqui da Reticências 2 revistas, a Reticências 4, que inclusive tem a nossa querida Cecília Calaça como editora convidada, né, Cecília? E vai ter a Reticência 5, que nessa eu vou trazer um artigo, eu fiz um artigo no qual eu falo exatamente de algum desses trabalhos que eu estou apresentando para vocês aqui da Regina José Galindo. Então, estou trazendo, inclusive, em primeira mão, algumas das coisas que eu trago, das questões que eu trago para discutir no meu artigo, né? Então, a Regina José Galindo, ela vai nascer na época da Guerra Civil lá na Guatemala, que foi um período violentíssimo, né? E mais tarde ela seria uma das artistas que iria denunciar todos esses abusos, essas atrocidades, o drama vivido, sobretudo, pelas mulheres da etnia Maia Ixil, que durante a ditadura, né, imposta pelo general Efraim Rios Monte, milhares de mulheres foram exterminadas, quando não estupradas, né? Então, esse ditador, inclusive, ele passa a ser como é que eu posso dizer para vocês? Ele passa a ser alvo do trabalho da Regina José Galindo. E a gente vai ver alguns que ela vai tratar especificamente dessa questão.
Mas no caso aqui do Pera, que traduzindo, né, para português é cadela, cachorra, que é um trabalho que ela fez em 2005, que inclusive esse trabalho participou de uma curadoria que eu e o Pimenta a gente realizou em 2007, se eu não me engano, no Centro Cultural Banco Nordeste aqui de Fortaleza, que é um vídeo, e vocês estão vendo alguns frames, trechos desse vídeo, onde a Galindo ela vai, com a faca, escrever a palavra pera na perna dela. Mas por que isso, né? Então, esse trabalho está relacionado com uma série de assassinatos de mulheres que ocorreram na Guatemala durante esse período. Acontecia, parece que uma espécie de sequestros relâmpagos, e essas mulheres elas eram assassinadas, consequentemente violentadas, e elas apareciam os cadáveres dela com escrito muerte a las peras, né? Morte às cadelas, né? Então, para a Regina José Galindo, era muito importante expor essa série de assassinatos, né, através de sua arte, exatamente para estimular uma conversa, um debate sobre o assunto, né? No próximo trabalho, inclusive eu trouxe mais de um trabalho dela, porque são trabalhos que são muito importantes. A gente está conversando sobre essas questões de como a arte ela também se serve, né, como esse instrumento de consciência política, né, e de denúncia também, né. Então, esse Mientras Ellos Siguen Libres, que é uma performance que ela fez em 2007, esse trabalho, enquanto eles seguem livres, ela vai fazer exatamente menção às mulheres da etnia Maia Ixil, que estavam grávidas na época do massacre, e a Regina, na época, coincidentemente, ela também estava grávida de 8 meses, e a ação é extremamente forte e impactante, porque além dela estar grávida, ela vai fazer referência a partir do relato das mulheres sobreviventes, né? E ela vai construir, a partir desses relatos, a situação a que essas mulheres eram impostas durante toda essa violência, né? Então, as mulheres eram colocadas pelos agressores deitadas de dorso, com as mãos e os pés amarrados à cabeceira de uma cama catre, que era uma cama feita, essa cama que vocês estão vendo, feita de madeira, produzido com couro cru e um colchão de palha. E para em seguida serem barbaramente violentadas a ponto de perderem seus filhos ou de não poderem mais engravidar, tamanha a intensidade da agressão sofrida. Os estupros coletivos das indígenas grávidas tinham, portanto, o objetivo genocida de esterilizar, né, de forma muito violenta, a capacidade de reprodução dessas mulheres. Outro trabalho também impactante, que é o próximo que nós vamos ver, é o La Verdade, A Verdade, de 2013, que também ainda está ligada a essa série de denúncias que a Regina vai fazer sobre os danos que esse regime ditatorial do Efraim Rio Montes causou, né, nessa etnia. E aí, em La Verdade, por exemplo, também é uma performance que, ao longo de 1h30, né, a artista ela vai ler uma série de testemunhos de sobreviventes desse massacre, e enquanto, de instante em instante, uma média de 7 vezes, né, ela contratou um dentista, e esse dentista vai interrompê-la para aplicar doses regulares de anestésicos na sua boca, né? Então, com grande dificuldade, entre pausas e suspiros, Galindo prossegue com a leitura. E, apesar de quase não poder mais articular as palavras devido ao bloqueio muscular, né, causado pela anestesia, o seu propósito de ler esses relatos ele vai ser mantido até o fim da última página corrida no arquivo, né? Então, essa performance ela potencializa potencializa exatamente o debate
sobre a necessidade dos grupos marginalizados se colocarem como sujeitos de sua própria história, né? Algo que, nas palavras da Grada Quilomba, seria a saída da posição de objetificação para a esfera daquele que configura sua própria palavra, uma vez que estamos encarcerados numa hierarquia colonial violentíssima, né? Então, a arte, para artistas como a Galindo, funciona como um importante instrumento de posicionamento crítico, da qual é possível reinventar as narrativas sobre o feminismo e denunciar esses abusos de poder e desconstruindo esses estereótipos misóginos. Esses referidos trabalhos, né, eles têm uma poética feminista porque se encontram alinhados a toda uma postura ética, estética e política de resistência e criação de outras figurações para o corpo e a existência da mulher. Conforme Andrea Giunta, que é uma historiadora da arte muito interessante, ela é da Argentina, ela fala que a relação entre o corpo e a violência na América Latina é algo constantemente discutido nas produções artísticas, né? Devido aos cenários de ditaduras e outros conflitos repressivos presentes na história desse lugar que a gente vive, né? Dessa região. Então, para vocês terem uma ideia, inclusive esses dados com certeza estão desatualizados, né? Porque já se passaram algum tempinho, porque as coisas vão acontecendo enfim, e as estatísticas vão só piorando, né? Mostra que a região que é, segundo a ONU Mulheres, a mais perigosa para a população feminina, fora de uma zona de guerra, é exatamente a América Latina. Então, cerca de 9 mulheres, que aí é por isso que eu digo, os dados com certeza já estão desatualizados, porque os índices vão mudando, né? E a situação não está nada boa. E aí mostra que cerca de 9 mulheres são assassinadas por dia, vítimas de violência de gênero. E dos 25 países do mundo com as taxas mais altas de feminicídio, 14 estão na América Latina e Caribe, né? Região do Caribe. Então, é exatamente reflexo de toda uma ausência, fragilidade da aplicação das leis e de um baixo investimento na infraestrutura, né, gente, requerida para a proteção das vítimas, né, e as sanções aos agressores. Portanto, as ações artísticas se tornam cada vez mais importante dentro dessa conjuntura, de modo a sensibilizar e a debater também, sensibilizar o debate e a formulação de políticas públicas, né, consistente para a causa, né? Então, a Galindo, ela transforma seu próprio corpo em um dispositivo crítico e de denúncia diante das injustiças sociais relacionadas com discriminações raciais, de gêneros e outros abusos implicados nessas relações desiguais de poder presentes nas sociedades atuais. Então, quem não conhece o trabalho dela, procura, ela tem um site, é maravilhoso, também tem Instagram, é uma artista super atuante, super ativista, sabe? Super preocupada com a condição da mulher, e o trabalho dela é fantástico, fantástico. Bom, outra artista que eu acho que aí vocês podem até conhecer mais por ela ser também mais jovem, né? Seria a Priscila Rezende, que ela é uma artista de Belo Horizonte. E a Priscila ela é uma artista que ela vai trazer como elementos, assuntos a serem tratados nas performances que ela realiza. Ela é uma artista que a performance é a linguagem principal para ela, mas ela também não se prende só a isso, né? Mas, enfim, a Priscila ela vai trazer para a discussão questões relacionadas à raça, à identidade, à inserção e presença do indivíduo negro e das mulheres, sobretudo das mulheres na sociedade contemporânea, né? São esses os norteadores que vão partir, que vão estar em latência dentro da pesquisa dela, e ela vai partir também muito de experiências pessoais, né? Situações de limitações impostas, de discriminação e estereótipos, né? Que
são expostos em ações dela, corporais, viscerais, que vai buscar também estabelecer com o público um diálogo direto e claro, né? Então, a artista ela propõe ao público partilhar e ser confrontado com diferentes realidades, de forma a deslocá-lo de suas posições de conforto e a questionar prerrogativas cristalizadas, né? Nesse trabalho da Priscila, é uma performance que ela realizou em 2010, chamada Bombril. E a Priscila, eu já tive a oportunidade de conversar com ela, eu participei de um projeto bem interessante, o Perpendicular, que é de um artista e professor lá de Belo Horizonte, né? Que ele realiza esse trabalho independente. E a Priscila, e aí ele me chamou para fazer algumas entrevistas dentro da programação do Perpendicular, e uma das pessoas que eu tive a oportunidade de entrevistar foi a Priscila, né? E a Priscila, ela me falou muito um pouco dessa, ela vem de uma família extremamente conservadora, né? É uma família de evangélicos, enfim, eu estou falando isso porque ela mesma conta durante a entrevista que está, inclusive, disponível no YouTube do Perpendicular, e ela vai falar que também sofre bastante, né, por todas essa questão desse racismo que existe no nosso país, né, e que infelizmente ainda tem gente que acha que não tem, né? Então é impressionante e absurdo ao mesmo tempo tudo isso. Então a Priscila, ela quando era criança, a gente sabe que muitas vezes as crianças são bem maldosas, né, nesse sentido, a questão do bullying, ela sofreu muito bullying por conta do cabelo dela, né? Então, os coleguinhas chamavam cabelo duro, cabelo ruim, pichain, enfim. E entre esses xingamentos estava o bombril, né? O bombril, ele é aquela palha de aço, né, usada para limpar panelas, né, geralmente utensílios domésticos. E a Priscila resolveu, então, pegar toda essa experiência ruim, né, toda essa experiência, essa dor, né, enfim, esse infortúnio, e transformou nessa performance onde ela vai esfregar uma determinada quantidade de objetos de material metálico, e usualmente de origem doméstica, né, como panelas, bacias, frigideiras, enfim, com seus próprios cabelos. E Bombril, além de uma conhecida marca de produtos para limpeza, né, que a gente sabe, de uso doméstico, faz parte dessa extensa lista de xingamentos, né, e apelidos pejorativos que são utilizados na nossa sociedade para se referir a uma característica do indivíduo negro, né, o cabelo. Então, os trabalhos da Priscila também são trabalhos fantásticos, super potentes. A Priscila tem site também, onde é possível vocês verem não só esse trabalho, mas outros, né? Entre vídeos, fotografias. E a Priscila, ela entrou, inclusive, no Centro Cultural São Paulo, né? Então, a gente vamos esperar aí que vai sair uma exposição bem bonita, bem potente. Gente, está indo tudo bem? Estou indo muito rápida? Como é que vocês estão achando? Vocês me dêem um retorno. Muito bom. E tem vários comentários aqui no chat. Eu não estou vendo nada, mas daqui a pouco, quando eu terminar de exibir, aí eu vejo. Sobre o impacto, né, dessas obras. Sim, são obras muito impactantes. Bom, e por falar em obras impactantes, tem essa artista, que é uma artista aqui do Ceará, de Maranguape, e que mora atualmente em Maracanaú, que é a Virgínia Pinho, né? A Virgínia é uma artista que ela é muito interessante, e que, inclusive, ela foi eu não sei se todo mundo chegou a ver o Salão de Abril, mas ela foi uma das artistas selecionadas para o Salão de Abril, e com esse trabalho que vocês estão vendo, que é o Máquina de Costurar, né? Então, ela desenvolve uma pesquisa muito interessante sobre o trabalhador, né? Sobre o mundo do trabalho, né? Ela desenvolve pesquisa muito voltada para o cinema
e as representações desse mundo do trabalho, da produção, da circulação de imagens, as relações também entre memória e construção do espaço urbano, né? Inclusive, ela tem um vídeo maravilhoso, que é a saída da fábrica Cione, que é uma fábrica que, inclusive, a Virgínia também chegou a trabalhar em fábricas, né? E mora hoje numa cidade que é um polo industrial, né? Fabril, aqui do Ceará também. E ela foi premiada no 67º Salão de Abril, né? Exatamente com esse trabalho, a saída da fábrica. Virgínia também tem site, e aí é possível vocês assistirem um pouco desse vídeo, desse trabalho dela, né? Que é focado, inclusive, nas mulheres, né? Na fábrica Cione, é aquela fábrica, para quem não conhece, que trabalha com castanhas, né? E as mulheres, castanha de caju. E as mulheres elas vão realizar esse trabalho de descascar a castanha, né? Todo aquele trabalho mesmo de indústria, né? De descasca, uma separa, outras já coloca em caixas, enfim. Então, todo esse trabalho mesmo de seleção, bem em tempos modernos do Chaplin, né? Infelizmente, não é uma ficção, é uma realidade muito cruel, que ela vai trazer também nesse outro trabalho de 2021, que é o Máquina de Costurar, né? Então, a Virgínia, como eu disse para vocês, essa questão do trabalho não é algo aleatório na pesquisa dela, é algo que ela viveu e ainda vive relacionada a esse universo, né? Por exemplo, essa senhora que vocês estão vendo aí na foto é a mãe da Virgínia, é a dona Janete. A dona Janete, para vocês terem uma ideia, só para mim não esquecer os dados, que é muito importante, ela trabalhou como costureira em fábricas dos 15 anos aos 58 anos, né? Então, e antes disso, desde os 10 anos, ela já costurava as roupas dos seus irmãos. Então, todo esse trabalho, esse excesso de carga horária, que a gente sabe que é cruel dentro dessas fábricas, né? O trabalho repetitivo, todo esse esforço, né? Causa o quê nos trabalhadores, especificamente nesse caso da dona Janete? Essa envergadura da sua coluna, que foi moldada ao longo da vida, trabalhando na posição da máquina, né? Então, a mãe da Virgínia, ela ficou com a coluna torta, que aí vocês podem ver nessas imagens, né? Que devido a esse trabalho excessivo, né? E eu acho muito interessante o trabalho da Virgínia, porque ela está fazendo essa série, essa é a primeira, inclusive, é a primeira fotografia da série que ela pretende desenvolver, né? Aliás, ela está desenvolvendo nesse momento, e ela resolveu fazer em nu, porque dá para você entender melhor toda essa, como é que eu posso dizer, todas essas deformações que o trabalho vai provocando, né, devido aos anos excessivos, sem nenhum tipo de respeito com o trabalhador, muitas vezes em condições insalubres, enfim. Né, a gente sabe que o quanto alguns empregos não respeitam o indivíduo, o ser humano, né? Então, esse trabalho da Virgínia, ele é um tapa na cara por várias questões. A questão não só relacionada também ao trabalhador, né? Ao trabalhador, a esse universo fabril, que é totalmente totalmente irresponsável com a saúde dos seus funcionários, como também essa questão do envelhecimento, sabe? Eu acho que isso é muito importante, e às vezes eu sinto muita falta de trabalhos, né, na arte em que trata sobre essa questão do envelhecer, principalmente do envelhecimento feminino, né? Parece que você se torna invisível, parece que você se torna descartável, né? A gente vive uma sociedade
Em uma cidade, né, vamos recortar um pouco mais esse universo, né? Em uma cidade em que as pessoas velhas, né, os idosos, eles não são respeitados, né? Sejam homens, mulheres, né? A gente sabe, as calçadas são terríveis de andar, né? Tem toda aquela coisa de entrar no ônibus e muitas vezes tem uns lugares, inclusive agora já é lei que é preferencial qualquer qualquer lugar, né? Assento dentro do ônibus, né? E às vezes a gente vê jovens fingindo que está dormindo, enfim, inventando uma série de coisas para não dar lugar para essas pessoas. Enfim, é uma sociedade que ela não está preparada e talvez nem queira estar preparada para receber essas pessoas, né? Então, o trabalho da Virginia, olha só, o tanto de questão, tanto de coisa que esse trabalho ele vai fazendo a gente pensar, esmiuçar e por aí vai, né? Então, enfim, é um trabalho que eu fico muito emocionada de ver e fiquei muito feliz dela ter escrito esse trabalho no Salão de Abril, né? Eu fui curadora dessa edição. Quando eu vi esse trabalho, eu fiquei muito emocionada, né? Principalmente por saber de toda essa história por trás. E a Virginia fala que esse trabalho, no caso com a mãe dela, é um trabalho em dupla, é um trabalho coletivo, é um trabalho das duas, né? E o prêmio, inclusive, foi dividido entre a mãe dela e ela. Bom, e só para fechar aqui, a Virginia dizer que ela é uma artista que ela tem muitas influências do Arun Farok, né? Que foi um dos mais respeitados realizadores da Alemanha, e sua obra tratou frequentemente de questões ligadas à produção e à percepção de imagens, constituindo-se numa profunda autorreflexão sobre a cultura audiovisual, a tecnologia, a proliferação de mídias, a explosão de consumo e a produção da informação, que são assuntos de indiscutível relevância nessa sociedade contemporânea, né? Bom. Cecília? Oi. Eu só queria fazer um comentário sobre o trabalho da Virginia. Sim. É que quando quem é que está falando? Laiane. Laiane. Eu fui então as pessoas que teve o privilégio de ver isso ao vivo e a cores no Salão de Abril. Sim. E eu fui junto com a minha mãe. E esse foi um dos trabalhos que ela mais gostou. E eu acho que principalmente porque ela é mais conectada com a realidade do que o trabalho da Virginia fala. Sim. Porque ela e as minhas tias, elas têm a origem no interior, aí todo mundo lá começava a trabalhar desde cedo. Né? E tipo, eu não sei porquê, mas sempre tem uma máquina de costura na casa de alguma avó no interior. Falo isso por experiência própria. Então, a máquina de costura, que é dito como um trabalho feminino também, é bem conectada com isso. Com esse universo, né, da mulher, exatamente. Porque muitas vezes a questão da máquina de costura é interessante, porque a mulher ela tinha que, ao mesmo tempo, olhar os filhos e ajudar também, de alguma forma, na renda, né? Então, e muitas vezes também a mãe era chefe de família, né? Então, ela, ao mesmo tempo, tinha que estar ali olhando os filhos, mas trabalhando, né? Então, uma forma de poder unir essas duas coisas seria trabalhar como costureira, né? Também, né? Teria essa máquina dentro de casa, né? Tem tudo isso. A gente pode passar adiante? Podemos, então, Pode. Né? Tá, obrigada, Laiane, viu, pelo comentário. Bom, aqui é uma outra artista, que é a Kari Lamassone, de Nova York. Ela nasceu em 54. E a Karen, ela tem uma relação muito próxima com a Colômbia, né, em Bogotá. Ela só fez nascer em Nova York, mas viveu boa parte da vida em Bogotá e depois voltou para Nova York, né? Então, ela é uma artista que a pintura acaba sendo, né, muitas vezes a linguagem que ela vai mais trabalhar, que ela vai mais explorar.
e ela gosta muito de trabalhar essa questão da intimidade, né? Dentro de casa, né? Do ambiente doméstico, dela mesmo, né? E aí, ela, como vocês estão vendo nessas imagens, essas pinturas, ela vai desenvolver uma série de aquarelas chamada Banhos, que é banheiro, né? Em português, que é uma série que ela vai de 78 a 81. E ela vai retratar essas cenas íntimas, né? E aqui só tem essa série Banho, que é essa primeira aqui que vocês estão vendo. Aqui já é outra, mas também está que é Gravados, que já tem uma. Continua ainda dentro desse universo do banheiro, né? Dessa intimidade com o corpo. E tem essa outra aqui, que é o tea time, né? Que é a hora, como se fosse a hora do chá. É interessante essa pintura, porque não está tão. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para vocês verem um pouco dela. Ai, gente. Pronto. Não sei se vocês estão vendo, olha, o reflexo, né, do que seria esse banheiro, quase uma fotografia também, né? Quem é essa mulher, que pode ser qualquer uma de nós, qualquer ser humano no geral, né? O que ela está pensando. Então, ela meio que constrói uma espécie de ficção. Gente, vai passar agora aqui o Homem do Milho Verde, porque na rua da minha mãe aparece vários vendedores de várias coisas que vocês possam imaginar. Aí o Homem do Milho Verde ele passa exatamente nesse horário, tá? Então não se assustem. Não se preocupe que não toda aula é sempre assim. Aqui no meu bairro assim. também. De Ai, manhã é mais ainda. Várias vezes que tem que interromper a aula. Mas é isso mesmo. Bom, então tem essas pinturas da Karen, né, que eu trouxe para que vocês pudessem ver um pouco da pintura, da estética dessa artista. E uma outra pintora, e só antes de falar da Vilma Martins, uma outra pintora, a Karen, no início dos anos 80, ela começou também a trabalhar em diversos campos, né? Como edição, diretora de arte, cenografia, figurino e atuação cinematográfica. Então, ela é uma artista que ela fica pulando em diversas linguagens, para além das artes visuais, né? Bom, aqui é a Vilma Martins, que ela é uma artista, eu sou apaixonada pelas pinturas da Vilma Martins, ela é uma pintora de Belo Horizonte, né? Ela nasceu em 34, e a Vilma Martins ela tem essa série fantástica, onde ela mescla desenho, aquarela, né? E em algumas gravuras, e é a série chamada Cotidiana, uma série de 1982. Na verdade, a série não é só de 1975 a 1984. Esse desenho, que faz parte da série, que é de 82, né? Então, é muito interessante o trabalho, inclusive essa série da Vilma Martins participou da 32ª Bienal de São Paulo, que é aquela Incerteza Viva, e eu tive a oportunidade de ver esse trabalho de perto, e é belíssimo, belíssimo. E aí, o que é? Essa pintura da Vilma, ela vai mostrar exatamente em espaços domésticos, né? Aparentemente, espaços comuns, cotidianos, né? Que são habitados, de repente, por animais silvestres, né? Cobertos, ou então coisas cobertas por matas, rios, que vão se esparramar, vão surgir, de repente, desses ambientes, né? Aqui a gente está vendo que esses animais eles estão saindo do livro, né? Então tem uma coisa meio surreal, meio fantástica. Ela brinca um pouco com essa questão entre ficção e realidade, né? De repente é como se o impossível se tornasse possível nas pinturas da Vilma Martins, né? Há algo por trás desse cotidiano, desse comum, né? O invisível que acaba se tornando visível muitas vezes, né? Nesse jogo ficcional. Então, a Vilma, aí aqui tem outros trabalhos dela, tem outras pinturas dessa série.
Eu não sei se vocês estão conseguindo ver direito. Pronto. Que aqui, né, o telefone e, de repente, esses elefantes estão a chegar em cima dessa mesa onde está esse telefone, né? E é uma coisa assim, super delicada, sabe? É muito lindo o trabalho dela e, ao mesmo tempo, é muito intrigante também, né? Aqui é o quarto, olha só, esses bichos de repente estão saindo, essa mata está saindo debaixo dessa cama, né? E aí, será que a casa toda vai estar assim também? Enfim, é muito legal. Então, ela vai jogar com essas escalas e cores, né? E ela vai tornar visível a coexistência de universos supostamente incompatíveis e inesperados, né? Em sua obra, que poderia estar espreita no inconsciente, emerge para atravessar inesperadamente a rotina e ocupá-la com uma atmosfera insólita, né? Que é isso que a gente está vendo e que o trabalho dela nos traz, né? Bom, gente, era isso que foi esse recorte que eu fiz, né, para a gente poder conversar, né? Espero que vocês tenham gostado. E agora sim eu fico disponível para a gente conversar mais sobre cada um desses trabalhos, né? Eu acho que agora dá para poder parar a apresentação e a gente conversar melhor. É isso, obrigada. Ó, Cecília, foi uma exposição, uma Com curadoria, curadoria. uma exposição virtual, uma escolha primorosa que você fez e um passeio, né? E você Sim, começou aí da história para os dias atuais, né? sim, Então, assim, antes de colocar aí, só reafirmando, né, a participação da Cecília dentro do edital, que foi o edital Mentoria do Programa a Acreditar, que sim, nós fomos contemplados, o meio-fio foi contemplado, e a gente, então, está trazendo estas falas. Na verdade, a Cecília está abrindo a nossa programação ao longo do edital, que vai olha, terminar, o nosso projeto, né, que vai terminar com a semana meio-fio de sim, pesquisação, que é o projeto que a gente está com os bolsistas para se debruçar ao longo de 14 anos do meio-fio. Claro que teve aí alguns hiatos nesse tempo, mas de tudo que a gente produziu dentro dentro desse campo, no âmbito do lugar da mulher na arte contemporânea, do seu lugar, e nós não estamos falando só de tema, só no sentido uhum, literal, do tema feminismo, mas no seu lugar como com sua produção, né, poética, né, sim. e também com os trabalhos de conclusão de cursos, os artigos, enfim. Nós ficamos muito felizes com essa seleção, né? Tiramos aí uma nota boa, e aí você está abrindo aí Olha que honra, gente. programação. Bom, a Cecília, que levantou a mão, né? Pode falar, Cecília. Obrigado. Bom, a primeira coisa que eu quero fazer, evidentemente, é parabenizar a Ana Cecília pela Obrigada. belíssima apresentação. Eu assisti, algumas pessoas também, como que chama, o trabalho em que tivemos, né, a oportunidade ontem também numa live que foi bem extensa, mas também muito rica em termos de situações, contextos, experiências e possibilidades, né? Em relação a essa produção, aonde o fazer feminino
se destaca imensamente, no meu ponto de vista, a sua apresentação e a escolha que você fez das artistas, né, que você gostaria de apresentar, ela faz um diálogo com o que assistimos, né, não é Nômada? Esqueci agora, tá, me falha o título, depois o Herbert... Cátedra Nômada. Cátedra Nômada, isso, obrigado, Caio. Eu entendi como uma ponte. Em que sentido? Você traz uma conversa que, na verdade, ela sempre surge como uma desconversa. Ou seja, sabemos todos sobre várias questões desse leque imenso que você nos apresenta, mas não falamos muito sobre isso. Mas, de uma certa maneira, todas essas artistas, que logicamente eu gostaria que você falasse de todas muito mais, e não só de uma, mas em todas elas, eu pelo menos vi a figura masculina invisibilizada, mas muito presente. Sim. Na poética e no sentido da montagem da cena mesmo, né? O homem está ali a colocar a mulher em situações, em serviços, em condições que muitas vezes ela nem deseja estar, mas se vê subjugada, né, nessa situação. Isso. Né? Então, eu achei muito forte e achei também que essas artistas que você nos apresentou hoje, ela mexe com o nosso ser sensível, no sentido de uma contemporaneidade latente, onde esses aspectos continuam com um verniz do qual a gente precisa tirar e escancarar. Exatamente. Por isso que o trabalho da Regina Zé Galindo, ele choca tanto, né? Choca. Porque eu acho que ela consegue romper, sabe, esse verniz, assim. Ela escancara mesmo, e muitas vezes é importante que aconteça isso, sabe? A mensagem ela precisa ser direta muitas vezes, né? E ela faz isso, ela se submete, né, a essas situações, né? Então, ela se deixa levar pela dor. Sim. Para que a gente possa buscar a cura. Sim. É lindo. Sim. É lindo. Sim. Muito lindo. E é outra artista também que ela tem Instagram, gente. Ela é super acessível, sabe? Ela é uma artista fantástica, assim. Fantástica. E só um adendo também sobre a Priscila Rezende. Quando você trouxe o Bombril, eu lembrei de uma performance que ela tem que chama Barganha. Você sente a dor, você sente a humilhação dessa performance chamada Barganha, que certamente você... É aquela que ela leva umas chicotadas? Não, a chicotada acho que tem um pouco a ver com a questão da religiosidade, da igreja e tal. A Barganha, ela vai... com uma roupa que nos intui estar, e sobre o corpo vai ter vários papeizinhos colados com preços. E uma pessoa ela vai estar com as mãos amarradas, e uma pessoa vai puxando ela para dentro do mercado. Olha a situação. Para dentro do mercado, onde se vende, né? Onde se vende comida, entre aspas, né? Pensando na carne mais barata, etc. E ela vai sendo puxada e indo meio tropeçando, mas tem que andar, e o mercado para, né? Para os homens, na maioria não homens, trabalhando naquele mercado, naquele momento, param para observar a cena, né? É uma performance muito forte também. Muito forte. E olha só, Cecília, você falou essa coisa, as pessoas param para ver, né? Ela, conversando com ela especificamente sobre a Bombril, ela foi me falar que acredita que as pessoas riam
paravam, ficavam rindo, ou muitas vezes nem olhavam para ela, né? Então, assim, essa reação do outro também é algo que é fundamental dentro da performance para ela. Tem performance que não se... A reação do público pouco importa, mas para a Priscila importa, sim, sabe? Porque tem toda uma... essa coisa desse racismo velado, né? Essa coisa de achar engraçado, quando que, na verdade, não tem graça nenhuma, que tem muita violência, né, por trás de tudo isso, né? Então, você vê aquela foto, aquela meninazinha admirada, assim, olhando para ela, né? Então, ela falou que se sentiu muito mal, muito incomodada quando ela fez essa performance, exatamente pela a ausência de uma empatia também, né? Por falta dos transeuntes, né? Enfim. Bom, eu gostaria também, então, de reforçar essa sua colocação com o que eu tenho percebido em cenas do nosso cotidiano, né? Muito contemporâneo, que estão presentes hoje em dia no Instagram, que são essas pequenas ou grandes perversidades que acontecem dentro do lar, que estão sendo filmadas. Sim. E estão aparecendo no Instagram, e a gente vê toda essa agressividade, porque lavar louça, as panelas, da maneira como ela apresenta, como a Priscila apresenta, é uma ação doméstica que há muito tempo atrás aconteceria na beira do rio. Hoje em dia não mais, acontece dentro de uma casa, numa cozinha, ou quanto muito no quintal. E ela traz isso para a calçada, em frente de um espaço cultural, acredito eu, um dos mais importantes, né? Da Belo Horizonte. Então, ela traz isso para a calçada, e, na verdade, eu também percebo agora, com essa sua colocação, que isso é devolver para a sociedade, escancarar o que eles realmente são, e não querem ser. Dizem que não são. Sim. Né? Dizem que não são, mas são. Então, é isso que eu queria dizer, já que o seu trabalho, já que a sua presença também vem para contemplar e estimular nosso olhar, as possibilidades de um trabalho futuro que provavelmente iremos apresentar, essa possibilidade, no meu ponto de vista, se cumpriu imensamente, de uma forma muito generosa, inclusive, já que você teve que fazer uma seleção muito, né? Para fazer. Difícil. Né? Então, realmente, foi muito gratificante. Muito obrigada mesmo, Cecília. Cecília, eu que te agradeço a todos, e é muito bom te ouvir sempre, sabe? Você é uma pessoa muito sábia, e é sempre muito bom te ouvir, é uma aula sempre. Eu que agradeço. Imagina, obrigada. Bom, gente. Ótimas colocações, Cecília. Enriquece a fala, né, da Cecília. Uma Cecília já é boa, duas... Oh, coisa boa! Bom demais. Né? Oh, gente. Bom, Cecília, alguém quer colocar, mas já ultrapassamos assim nosso tempo, né? O sentido também de trazer a Cecília era de poder ampliar o repertório dos participantes do Meio-Fio na Cátedra Nômada, né? E tanto do ponto de vista de uma reflexão, como também de elementos e de possibilidades de produção poética, né? Então, as artistas, né, que você trouxe, é muito bom, porque foi da pintura, do desenho, do vídeo, da performance, do desenho. Então, assim, as diferentes linguagens, isso amplia consideravelmente as possibilidades de criação. Todas mulheres incríveis, né? Assim, impressionante, assim. Era o que eu ia comentar, assim, essa dificuldade, e eu estava tendo dessa monitoria, né, de como localizar essas obras, de como identificar essas obras e catalogar essas obras.
Sim. Assim, me parece que depois dessa tua fala, me proporcionaram várias portas, assim, que eu possa Ai, que brincar bom. diante dessa pesquisa, que foi justamente isso que o Ebert falou, né? Teve a pintura clássica, teve formas mais contemporâneas Sim. e, e teve também essa análise do estudo da obra, Uhum. porque Sim. teve essa obra da moça da máquina de costura e eu também tive a oportunidade de vê-la lá no Salão de Abril, mas que ela não tinha me despertado assim, tanto assim, o olhar como ela me despertou agora com essa sua fala, né? Ai, que Então, bom. isso assim, me instigou de como analisar e de localizar essas obras e principalmente de como assim, realocar essa mulher, essa Uhum. artista e de como realocá-la e de como representá-la através do seu trabalho, né? Porque, Sim. pelo que eu percebo no teu discurso, não adianta só eu expor aquele trabalho, mas trazer junto com ele quem o produziu e o que ele queria com a política que ele queria diante do discurso dele, com a poética que ele utilizou, e o que ele queria realmente expressar com aquilo. Sim. Eu também considero uma coisa muito importante, tanto das artes cênicas como das artes visuais, é que a gente não fique atrelado só a esse meio de achar que eu vou estar tentando dizer tudo através da minha obra. E talvez isso não seja um dever total do Sim. artista, né? O espectador também tem essa missão de completar o ciclo da obra de arte. Então, Sim. quando eu falo que me abriu várias portas para se analisar essa pesquisa em arte voltada para as mulheres, foi isso, foi de tanto a visão enquanto espectador, a visão enquanto de vê-la enquanto uma produtora artística, né, de uma artista, e Uhum. de ver o trabalho dela sendo representado pelo que ela quer expressar e o que ela quer ver. Né? Acho que é isso. Que bom. Que bom. E outra coisa, né? Tem cada artista dessa, gente, dá uma pesquisa, dão pesquisas fantásticas, né? Por exemplo, de repente pensar a Regina Vater com a própria aquela Cindy Sherman, né? Cindy Sherman. A Cindy Sherman ela fez também, mais ou menos na mesma época da Regina Vater, uma série de foto performance também sobre diferentes tipos de mulheres, mas estava muito ligada à questão da mulher em Hollywood, né, no cinema, tinha uma coisa na televisão, tinha uma coisa mais indústria cultural nesse sentido, né? Já E, é uma outra e aí poderia manipulação do corpo feminino, né? Chega a exatamente, né? ser Aí vem a questão dos padrões, né? De toda essa coisa do padrão do corpo feminino, né? Que tem que ser aquela mulher magra, alta, enfim. E, enfim, a gente tem um exemplo aí da Marilyn Monroe, né? sim. Ela foi totalmente manipulada, né? Talvez ela não conseguiu expressar a arte que ela tinha de expressar e fazer política com aquela arte, né? Ela foi totalmente manipulada. Sim, Eu total. posso falar? Sim, claro. É porque a Mary Monroe, na verdade, ela usava desse estereótipo que Hollywood fazia dela para empoderar ela e as outras mulheres do meio. Ah, você só me vê com um sex symbol. Ok, eu abraço isso enquanto eu ganho meu dinheiro e vou ajudando outras mulheres com mais dificuldade de entrar na indústria do que eu. Sim, sim. Essa questão da mulher no cinema, né? Esses ideais de beleza, as modas que são lançadas, né? Enfim. Recentemente, assim, só abrindo um parêntese, né? Eu vi que aquela supermodelo dos anos 90, não sei se vocês chegaram a ver isso, a Linda Evangelista, ela fez um procedimento estético que não deu certo, né? Então já está com 5 anos que diz ela que não sai de casa, que, enfim, que tem vergonha do que ela se transformou. Então, de como tudo isso é muito cruel, né? Assim, aí tem essa coisa do envelhecer, né? Essas mulheres consideradas tipo os modelos mesmo de beleza e tal,
e o envelhecimento, e ainda tem atrelado mais esse procedimento estético que não deu certo, né? Então, como tudo isso é muito cruel, né? Como todo esse controle também, né, da beleza, da juventude da mulher também é algo que também dá muito pano para manga para discussão, né? Enfim, são muitas coisas. Só para colocar aqui, a Lorena colocou, vou ter que sair agora, mas amei os trabalhos expostos. A Ai, que Flávia bom. Holanda, comentário que fiquei muito feliz pela diversidade de realidades que atravessam o gênero, com obras que falam da condição de mulheres negras, trabalhadoras, perseguidas, políticas. Maravilhoso. Né? A Sim. Laiane, fiquei feliz de você trazer a Angélica Kaufmann, porque não tinha nenhuma referência de artistas mulheres de 1700. Agora tenho ela para pesquisar. E Olha o que legal. Marcos colocou: obrigado pela apresentação, trazer esse histórico da visão feminina dentro da arte mostra que essa mulher existe, mas na maioria das vezes é subjugada. Então, acho que foi bem produtiva a Que bom. apresentação e a participação, né? Reforçando assim que esse é um diálogo do meio-fio com o projeto do Cátedra Nômada, onde estão as mulheres na arte e na cidade, e é um projeto ligado ao Diversitas, né, da USP, concebido e coordenado pela Lília Amaral e pela Silvana Nascimento. Dia 21 de outubro, nós vamos ter o próximo seminário, e de 22 nós nos encontraremos de novo aqui para trazer assim, mais algumas questões. Cecília, Ai, muito que maravilha. obrigado pela sua participação, pela sua generosidade, né, de estar aqui e contribuir com o meio-fio. Né? Ai, gente, eu Um que abraço. agradeço. Agradeço a todos, né, ao Herbert, especialmente pelo convite, e podem contar comigo, assim, eu tenho uma pesquisa muito grande também sobre performance, arte, performance e feminismo, que eu dei até um curso anos atrás no Porto. Se alguém tiver algum interesse também de pesquisar, tenho muito material que posso compartilhar também com vocês. E é sempre um prazer estar aqui, tá bom? Olha, quem sabe assim, se não abusar muito, de convidar para a disciplina de poéticas quando a gente estiver falando de performance. Sempre tem um Pronto, o convidado, convite já está aceito. sempre tem um convidado, algum artista, porque a gente vai estar fazendo com base nos estados da arte do Frederico Moraes. Né? E para cada estado de Mas, arte vem um convidado. Né? sim, E sim. teve o Wilson Neto, o Sérgio Gugel, né, Ah, legal, com arte gente. objetual, né, e o Sim. França com arte figurativa, que ele é no retrato, né, a praia dele, enfim. E na performance, fica aí. Pronto. Pois contem comigo, viu, gente? Tá Um bom, um abraço aí em abraço. vocês e até a próxima. Tá. Tá bom, gente? Obrigado a todos. E a gente vai se comunicando pelo o Classroom, tá? E pelo Zap, né? Um abraço. Vou, Tá, boa Um noite. então, abraço. fechar a sala. Tá Tá? bom. Tchau. Boa Boa noite, noite. gente. Obrigada, Cecília. Por nada, gente. Tchau, tchau. Cecília?